Você já se pegou preso em uma espiral de pensamentos negativos, como se fosse impossível enxergar uma saída? Parece que nos momentos de dificuldade, nossa mente insiste em nos sabotar, nos fazendo acreditar que somos incapazes, insuficientes ou até mesmo perdidos. Mas, e se eu te dissesse que Jesus já nos deixou o caminho para superar esses desafios mentais? Sim. Enquanto muitos procuram soluções rápidas e externas, a verdadeira transformação começa dentro de nós. O que você está prestes a descobrir não é apenas um conjunto de ensinamentos, mas uma jornada para renovar sua mente, fortalecer sua fé e, acima de tudo, encontrar paz em meio às tempestades. Vamos explorar como Jesus nos ensina a combater pensamentos negativos, superar culpas e nos alinhar com o propósito que Ele nos deu. Prepare-se para entender como aplicar esses ensinamentos de forma prática e poderosa, mudando completamente a maneira como você encara as dificuldades. Agora, a pergunta que não quer calar. Você está pronto para mergulhar em uma transformação que começa na mente e ecoa na alma? Vamos começar. Renovação da mente. Jesus ensina a importância de renovar nossos pensamentos e nos libertar de visões distorcidas. A transformação mental é apresentada como um processo contínuo e essencial. A renovação da mente é como um recomeço diário, um presente que Jesus oferece a todos nós. Ele sabia que os pensamentos moldam nossas ações e, consequentemente, nossa vida. Por isso, ele enfatizou tanto a importância de abandonar visões distorcidas que nos aprisionam. Pense em uma janela embaçada que distorce a luz. Quando limpamos essa janela, enxergamos o mundo com clareza e beleza. Renovar a mente é como limpar essa janela diariamente, permitindo que a luz de Deus entre sem obstáculos. Muitos enfrentam pensamentos negativos, mas o segredo é reconhecer que não estamos sozinhos nessa luta. Jesus nos ensinou que é possível substituir crenças limitantes por verdades libertadoras. Por exemplo, ao sentir-se incapaz, lembre-se das palavras: "Tudo posso naquele que me fortalece". Escreva essa frase em um lugar visível e leia-a sempre que a dúvida bater a porta. Esse é um pequeno passo para transformar a mente. Renovar a mente não significa ignorar os problemas, mas encará-los de uma perspectiva mais elevada. Jesus não pediu para fingirmos que dificuldades não existem. Ele nos ensinou a olhar além delas. Como um agricultor que cultiva a terra para obter uma boa colheita, devemos cultivar pensamentos saudáveis como esperança e fé. Experimente dedicar alguns minutos do seu dia para listar coisas boas que já aconteceram na sua vida. Essa prática simples ajuda a criar um terreno fértil para pensamentos positivos. Um exemplo prático vem da própria Bíblia, quando Jesus acalmou a tempestade enquanto os discípulos estavam apavorados. Ele perguntou: "Por que tem tão pouca fé?" Essa pergunta não foi para repreendê-los, mas para despertá-los. Assim, ao enfrentar suas tempestades internas, pergunte a si mesmo: estou vendo o problema maior do que ele realmente é? Muitas vezes, nossa mente amplia os desafios, e Jesus nos chama para enxergar além. Além disso, renovar a mente é um processo contínuo. Não se trata de uma transformação de um dia, mas de um esforço diário. Imagine alguém que deseja aprender um instrumento musical. É necessário prática constante. Da mesma forma, treinar seus pensamentos exige consistência. Crie um hábito. Ao acordar, agradeça por 3 coisas e peça sabedoria para o dia. Essa prática simples ajuda a alinhar a mente com os propósitos de Deus. Jesus também nos mostrou que renovar a mente requer desapegar-se de antigos padrões. Ele falou sobre o vinho novo não caber em odres velhos, simbolizando que precisamos abrir espaço para o novo. Pense, o que em sua mente está ocupando espaço e não lhe serve mais?
Pode ser um medo antigo ou uma crença de que você não é bom o suficiente. Hoje é o dia de desapegar disso e fazer espaço para algo maior. Outra ferramenta poderosa para renovar a mente é a oração. Não se trata apenas de pedir, mas de ouvir. Momentos de silêncio e reflexão podem trazer insights que você jamais imaginou. Experimente reservar um espaço tranquilo e perguntar: o que preciso aprender com esta situação? Muitas respostas vêm quando estamos dispostos a ouvir. Renovar a mente também significa alimentar-se das coisas certas. Assim como nosso corpo precisa de alimentos nutritivos, nossa mente precisa de pensamentos edificantes. Jesus sabia disso e constantemente mencionava a importância de meditar na palavra de Deus. Escolha um versículo que o inspire e deixe-o como um mantra para repetir ao longo do dia. Isso ajudará a moldar seus pensamentos em direção ao positivo. Por fim, lembre-se de que renovar a mente não é algo que você precisa fazer sozinho. Jesus deixou o Espírito Santo para nos ajudar nesse processo. Imagine ter um amigo ao seu lado, pronto para guiar e fortalecer você em momentos de fraqueza. Sempre que sentir que não consegue lidar com algo, chame por ele. Essa conexão é o que faz toda a diferença. Os ensinamentos bíblicos são como mapas antigos que nos guiam em tempos de incerteza. Histórias como a de Gideão revelam que até mesmo os mais inseguros podem ser chamados para grandes missões. Gideão era um homem comum, cheio de dúvidas sobre sua capacidade, mas Deus o viu como um valente guerreiro. Essa visão de Deus sobre nós deve ser a nossa referência, mesmo quando nossas emoções dizem o contrário. Pergunte-se: será que estou enxergando a mim mesmo com os olhos de Deus ou com os meus próprios? Gideão teve que enfrentar não apenas um exército inimigo, mas também o exército de seus próprios medos. Quando Deus reduziu suas tropas, ele poderia ter desistido, mas escolheu confiar. Esse relato nos ensina que, às vezes, precisamos largar os excessos e confiar no que Deus colocou em nossas mãos. É uma lição sobre simplicidade e fé. Se você está enfrentando algo grande, talvez seja o momento de simplificar. Foque no essencial e confie que o resto será suprido. Já Elias, outro exemplo poderoso, mostrou como crenças baseadas na palavra de Deus podem transformar até os momentos mais sombrios. Após sua vitória contra os profetas de Baal, ele se sentiu tão desanimado que pediu para morrer. Mesmo os mais fortes têm seus momentos de fraqueza, e é aí que os ensinamentos bíblicos brilham como luzes na escuridão. Elias encontrou força ao ouvir a voz suave de Deus no silêncio. Isso nos lembra que a força nem sempre vem em forma de tempestade, mas de um sussurro reconfortante. Em situações práticas, aprender com essas histórias significa parar para ouvir. Está se sentindo sobrecarregado? Tente o seguinte: encontre um lugar calmo e leia 1 Reis 19, onde Elias encontra Deus no silêncio. Imagine-se ali, ouvindo a mesma voz que lhe diz: levante-se e coma, pois a jornada é longa. Esse ato simples de meditar na palavra traz renovação para a mente e o coração. Os medos internos frequentemente sussurram mentiras que nos paralisam, mas as histórias bíblicas trazem verdades que nos libertam. Quando enfrentamos desafios como Gideão ou Elias, precisamos nos lembrar que Deus nunca escolhe pessoas perfeitas, mas aquelas dispostas. O importante não é a força que você tem hoje, mas a fé no que Ele pode fazer através de você. Um passo prático é listar suas dúvidas e depois procurar versículos que as contradigam. Faça isso como uma troca espiritual. Elias também nos ensina que mesmo após momentos de fraqueza, há sempre um recomeço. Deus não repreendeu Elias por querer desistir. Ele o alimentou e o encorajou. Isso é uma lição sobre como tratar a nós mesmos e aos outros com graça.
Você já pensou que talvez o primeiro passo para superar seus medos seja descansar e se cuidar? Às vezes, a pausa que você reluta em fazer é exatamente o que sua mente precisa para clarear. Por outro lado, Gideão nos lembra que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Sua história nos desafia a reavaliar o que chamamos de coragem. Talvez você tenha uma batalha pessoal para enfrentar hoje. Pergunte-se, se Gideão fosse eu, o que ele faria neste momento? Imagine-se como o valente guerreiro que Deus o chamou para ser, porque é exatamente assim que ele o vê. Outro ponto importante é a confiança em sinais claros. Tanto Elias quanto Gideão tiveram momentos em que precisaram de confirmações diretas de Deus, e ele as deu. Isso nos ensina que é válido pedir orientação. Se você está em dúvida sobre uma decisão, ore pedindo clareza, mas esteja atento. Às vezes, a resposta pode ser um pequeno detalhe no dia a dia que você quase deixa passar. E, por fim, lembre-se de que tanto Gideão quanto Elias tiveram apoio de Deus nos bastidores. Eles não estavam sozinhos. Isso também vale para você. Por mais solitário que o caminho pareça, saiba que há forças invisíveis trabalhando ao seu favor. E claro, isso nos leva ao próximo ponto, onde exploraremos como construir uma armadura espiritual para fortalecer ainda mais sua mente e coração. Paulo, ao descrever a armadura espiritual em Efésios 6, nos convida a nos vestir de força e proteção em meio às batalhas diárias. Ele sabia que a vida não seria fácil, mas também sabia que estávamos equipados para enfrentar as dificuldades. Imagine a armadura como um presente personalizado, criado sob medida para suas lutas. Cada peça tem um propósito único e é indispensável para manter a mente firme contra os ataques da negatividade e das emoções instáveis. O cinturão da verdade é a primeira peça e simboliza a base sólida para discernir o que é real do que é ilusão. Em um mundo cheio de informações confusas e pensamentos distorcidos, a verdade de Deus é o que nos ancora. Um exemplo prático é confrontar pensamentos de fracasso com as promessas de vitória. Se você pensar, eu não sou bom o suficiente, responda, sou mais que vencedor em Cristo. Escreva essas verdades e carregue-as consigo como um escudo mental. A couraça da justiça protege nosso coração, a fonte de nossas emoções e decisões. Paulo nos lembra que somos justificados por Deus, e essa justiça não vem de nossos méritos, mas de sua graça. Isso significa que não precisamos carregar o peso da culpa. Pense na couraça como um lembrete constante de que você está protegido contra as acusações internas ou externas. Faça um exercício. Ao se sentir criticado ou culpado, imagine vestir essa couraça e deixe as palavras negativas se chocarem contra ela. Os calçados do Evangelho da Paz nos ajudam a caminhar firmes, mesmo em terrenos difíceis. Eles representam a tranquilidade e a segurança que vem ao confiar em Deus. Você já tentou caminhar descalço em um chão cheio de pedras? É difícil, quase insuportável. Da mesma forma, sem a paz de Deus, a caminhada se torna pesada. Antes de enfrentar uma situação desafiadora, como uma conversa difícil, respire fundo e peça essa paz. Ela será como um calçado confortável para atravessar qualquer terreno. O escudo da fé é um dos itens mais práticos para combater pensamentos negativos. Paulo o descreve como uma defesa contra os dardos inflamados do inimigo. Esses dardos podem ser dúvidas, medos ou ataques diretos à sua autoestima. Um bom exercício é criar sua lista de escudo. Escreva tudo o que Deus já fez por você no passado. Sempre que um pensamento negativo vier, leia essa lista como um lembrete de que sua fé já o protegeu antes e continuará protegendo. O capacete da salvação é a peça que protege nossa mente, o campo de batalha mais vulnerável.
Paulo sabia que pensamentos negativos podem destruir sonhos e desviar propósitos. O capacete nos lembra de quem somos em Cristo, salvos, amados e destinados a algo maior. Um exercício simples é começar o dia com uma declaração positiva, como: minha mente é protegida pela salvação que Cristo me deu. Isso não só fortalece sua mentalidade, mas também define o tom do seu dia. A espada do Espírito é a única arma ofensiva na armadura e ela simboliza a palavra de Deus. Paulo nos encoraja a usá-la com sabedoria. Quando pensamentos negativos surgirem, contra-ataque com escrituras. Por exemplo, ao enfrentar o medo, recite: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Carregar versículos em sua mente é como estar sempre armado com respostas poderosas. Se puder, memorize um por semana. Outro aspecto importante da armadura é que ela não funciona sozinha. É preciso orar e estar em comunhão com Deus para ativá-la. Pense nisso como carregar a bateria de um dispositivo. Sem oração, a armadura perde sua força. Dedique um tempo diário, mesmo que breve, para pedir sabedoria e proteção. Essa conexão fortalecerá cada peça e tornará suas batalhas mais leves. Também é essencial lembrar que a armadura não é apenas para proteção individual. Ela serve para fortalecer a comunidade. Quando Paulo fala sobre orar uns pelos outros, ele nos lembra que estamos todos no mesmo exército. Ajude um amigo que esteja lutando com negatividade. Compartilhar palavras de encorajamento ou simplesmente ouvir pode ser o escudo que ele precisa naquele momento. Nossa mente é como um jardim. O que plantamos e cultivamos determina o que vamos colher. Jesus nos ensinou que bons frutos vêm de boas sementes, e isso também se aplica aos pensamentos. Cada ideia, cada crença é uma semente. Plantar esperança e fé é como escolher flores coloridas para embelezar nosso jardim mental. Mas atenção, as ervas daninhas, como dúvidas e medos, também crescem e cabe a nós arrancá-las antes que dominem o terreno. Cuidar do jardim da mente exige atenção diária. Pense na oração e na meditação como a água e o sol que fortalecem as plantas. Um exemplo prático: ao acordar, escolha um pensamento positivo para alimentar o dia. Pode ser um versículo ou até mesmo uma simples gratidão. Algo como: hoje escolho florescer, não importa o terreno. Esse tipo de pensamento funciona como um fertilizante para a sua alma. As sementes de fé são plantadas quando confiamos em algo maior do que nós mesmos. Imagine um agricultor que planta sem saber exatamente quando a colheita virá, mas confia no processo. Da mesma forma, confiar nos planos de Deus é cultivar sementes que trarão frutos no tempo certo. E se bater a ansiedade, lembre-se: não andeis ansiosos por coisa alguma. Confie que cada semente plantada em fé será regada pelo cuidado divino. Ervas daninhas aparecem quando alimentamos pensamentos negativos. É como se permitíssemos que essas plantas sufocassem as flores. Um bom exercício é identificar esses pensamentos e substituí-los imediatamente. Por exemplo, ao pensar: eu nunca consigo, replante com Deus, todas as coisas são possíveis. Esse hábito pode parecer simples, mas funciona como uma poda que impede o crescimento de ervas prejudiciais. O solo do jardim mental precisa ser nutrido com a palavra de Deus. Imagine tentar plantar algo em terra seca. O resultado será frustrante. Da mesma forma, uma mente desconectada das verdades bíblicas se torna improdutiva. Separe um tempo para ler passagens que falam de esperança, como Jeremias 29:11. Leia devagar, absorvendo cada palavra, e permita que isso renove a qualidade do solo dos seus pensamentos. Nem todo jardim floresce da noite para o dia. O processo pode ser lento, mas é recompensador. Às vezes, é preciso arrancar raízes profundas, como mágoas ou medos antigos.
Um exemplo prático é dedicar um dia por semana para avaliar seu jardim. Pergunte-se: quais pensamentos têm dominado minha mente? Essa autoavaliação é como arrancar as ervas daninhas que passaram despercebidas. Um jardim saudável também precisa de limites. Sem proteção, pragas podem invadir e destruir o trabalho árduo. Em termos práticos, isso significa cuidar do que entra em sua mente. Evite conteúdos que alimentem medo ou negatividade. Substitua por algo que inspire. Pode ser um livro edificante, como O Peregrino, ou músicas que falem sobre a bondade de Deus. O que você consome molda o que você cultiva. Outro ponto essencial é que cada jardim é único. Não compare sua mente ou sua caminhada espiritual com a de outros. O que funciona para um pode não funcionar para você. Talvez sua flor favorita seja a gratidão, enquanto para outro seja a perseverança. Respeite o ritmo de seu crescimento e celebre cada conquista. Lembre-se de que até pequenos brotos são sinais de vida. Por fim, um jardim bem cuidado inspira outros. Suas ações e palavras refletem os pensamentos que você cultivou. Se sua mente floresce com esperança e fé, quem estiver ao seu redor sentirá essa leveza. Compartilhe palavras de incentivo, mesmo nos dias em que seu jardim estiver em reconstrução. Afinal, a beleza de um jardim não está apenas nas flores, mas no cuidado constante de quem o cultiva. Agora que já sabemos como plantar e cuidar das sementes de fé e esperança, vem a pergunta: como podemos refletir essa transformação em nossa identidade e em como nos vemos? O espelho mental é onde enxergamos quem realmente somos, mas muitas vezes ele reflete distorções criadas por medos, erros passados ou a opinião dos outros. Jesus, no entanto, nos chama a olhar para nós mesmos sob a luz de valores espirituais. Ele nos lembra que somos filhos de Deus, amados e escolhidos. Imagine um espelho sujo que distorce sua imagem. Limpar esse espelho é como alinhar sua visão ao que Deus pensa de você, não ao que o mundo diz. Para começar, é necessário identificar quais sujeiras têm manchado a sua percepção de si mesmo. Muitas vezes, carregamos rótulos que outras pessoas nos colocaram, como incapaz ou fracassado. Substituir esses rótulos é fundamental. Um exemplo prático? Faça uma lista de palavras positivas que descrevam quem você é, baseado no que Deus diz. Algo como amado, valente, perseverante. Leia essa lista diariamente até que se torne a sua nova realidade. Jesus nos ensina que a verdadeira identidade não está nas circunstâncias ou nos erros, mas no propósito que Ele colocou em cada um de nós. Um bom exercício é refletir sobre histórias bíblicas, como a de Pedro, que negou Jesus 3 vezes, mas ainda assim foi chamado para liderar a igreja. Isso nos ensina que nossas falhas não anulam nosso valor. Pergunte-se: estou permitindo que meu passado defina meu futuro? As influências externas, como padrões sociais ou comparações, também podem deturpar a visão de quem somos. É fácil cair na armadilha de medir o próprio valor com base no sucesso dos outros. Para combater isso, faça um detox mental. Reserve um dia sem redes sociais e use esse tempo para meditar em passagens como Salmos 139, que fala sobre como somos maravilhosamente feitos. Essa pausa pode ajudá-lo a recentrar sua identidade. Além disso, refletir a verdadeira identidade exige prática diária. Pense em um atleta que treina constantemente para alcançar a excelência. Da mesma forma, precisamos treinar nossa mente para reconhecer e rejeitar pensamentos negativos. Um método eficaz é substituir cada pensamento autodepreciativo por uma afirmação positiva. Por exemplo, ao pensar, não sou capaz, diga em voz alta: sou fortalecido por Deus para realizar todas as coisas. O espelho mental também reflete aquilo que consumimos.
Se alimentamos nossa mente com negatividade, é isso que veremos refletido. Por outro lado, pensamentos baseados na palavra de Deus produzem reflexos de paz e confiança. Experimente começar o dia lendo um versículo que ressoe com sua situação atual e permita que ele seja seu guia. Você verá como isso muda sua perspectiva ao longo do dia. Outra lição importante é aprender a aceitar os reflexos imperfeitos. Assim como um espelho pode ter marcas, nossa jornada espiritual também terá desafios. A diferença está em como escolhemos reagir. Em vez de nos condenar pelos erros, podemos aprender com eles. Jesus nos ensina a usar a graça como um filtro que suaviza as imperfeições e nos ajuda a ver o que realmente importa. O espelho mental também é um espaço para vislumbrar o futuro. Ao olhar para sua verdadeira identidade, pergunte-se: onde Deus quer me levar? Visualizar seus sonhos e propósitos é uma forma poderosa de alinhar sua mente com seus valores espirituais. Escreva esses objetivos em um lugar visível e ore por eles. Isso não apenas fortalece sua fé, mas também traz clareza para suas ações diárias. Por fim, lembre-se de que o espelho mental é uma ferramenta que precisa ser usada com consistência. Não se trata de olhar uma vez e esquecer, mas de retornar diariamente para ajustar sua visão. E enquanto você reflete sobre quem é, surge a próxima questão. Como podemos deixar para trás a culpa do passado e seguir em frente com compaixão e perdão? Superação da culpa. Usar compaixão e perdão como ferramentas para deixar para trás o peso do passado. A culpa pode ser um fardo pesado, mas Jesus nos ensina que não precisamos carregá-la. Ele nos oferece o perdão como uma chave para abrir a porta da liberdade. Muitas vezes ficamos presos ao passado porque acreditamos que nossos erros definem quem somos. Mas, na verdade, eles apenas mostram onde estivemos, não para onde estamos indo. Superar a culpa começa com a aceitação de que a graça é maior do que qualquer falha. Uma maneira prática de superar a culpa é listar aquilo que pesa no coração e, em seguida, orar pedindo perdão. Imagine cada erro como uma pedra que você está colocando aos pés de Jesus. Ao fazer isso, diga a si mesmo: eu entrego isso porque sei que ele já pagou o preço. Essa prática simples ajuda a aliviar o peso emocional e a abrir espaço para uma nova perspectiva. A compaixão começa com a forma como tratamos a nós mesmos. Jesus nunca nos chamou para a autopunição, mas para o arrependimento seguido de restauração. Ao olhar para suas falhas, em vez de se criticar, pergunte: o que posso aprender com isso? Um exemplo prático é usar um diário para registrar não apenas os erros, mas as lições tiradas deles. Esse hábito transforma a culpa em crescimento. Além disso, o perdão não é apenas para nós, mas também para aqueles que nos feriram. Guardar mágoas é como carregar um peso desnecessário. Jesus nos ensina a perdoar 70 vezes 7, porque sabe que o perdão é libertador. Se há alguém que você ainda não perdoou, escreva uma carta, mesmo que não a envie. Esse ato simples pode ser o início de um processo de cura. A culpa muitas vezes nos isola, mas a compaixão nos reconecta. Jesus exemplificou isso ao perdoar a mulher pega em adultério, dizendo: vá e não peque mais. Ele não apenas a livrou da condenação, mas também a encorajou a seguir em frente. Se você conhece alguém que também luta com culpa, ofereça palavras de encorajamento. Ajude-o a enxergar que o amor de Deus cobre multidões de pecados. Outro ponto crucial é reconhecer que a culpa, quando não resolvida, pode se transformar em medo e autopunição. Mas Jesus nos convida a viver livres. Uma prática útil é recitar Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Repita isso todas as vezes que a culpa tentar ressurgir.
Esse versículo é um lembrete poderoso de que não precisamos viver presos ao passado. A compaixão também se manifesta em ações. Às vezes, superar a culpa envolve consertar algo que foi quebrado. Pode ser um pedido de desculpas ou um gesto de bondade para alguém que foi magoado. Mas lembre-se, essas ações não são para ganhar perdão, pois ele já nos foi dado. Elas são para restaurar relacionamentos e trazer paz ao coração. Um aspecto importante de superar a culpa é aceitar que somos obras em progresso. Jesus nunca esperou perfeição, apenas um coração disposto. Pense em Pedro, que negou Jesus 3 vezes, mas ainda assim foi restaurado e chamado para liderar. Assim como Pedro, podemos usar nossos erros como degraus para subir, em vez de buracos para cair. Por fim, a superação da culpa exige paciência consigo mesmo. Nem sempre será um processo rápido, mas cada passo é válido. Encare cada dia como uma nova oportunidade para começar de novo. E enquanto você reflete sobre isso, surge a pergunta: como podemos usar momentos de silêncio e oração para fortalecer essa jornada? O silêncio é um convite para a alma descansar e se conectar com Deus. Em um mundo barulhento, Jesus frequentemente se retirava para lugares tranquilos para orar. Esses momentos de calma não eram apenas pausas, mas oportunidades para ouvir a orientação divina. Da mesma forma, precisamos criar esses espaços em nossa rotina. Pense no silêncio como um amigo que traz clareza em meio ao caos. A oração, combinada com o silêncio, é como uma bússola que nos direciona quando estamos perdidos. Não se trata apenas de falar, mas também de ouvir. Imagine-se conversando com um amigo. Você fala, mas também escuta atentamente. Com Deus é o mesmo. Experimente reservar 5 minutos por dia para simplesmente estar em silêncio após orar, esperando que Ele fale ao seu coração. Muitas vezes, as respostas estão nas coisas mais sutis. Momentos de silêncio também ajudam a acalmar a mente agitada. Quando pensamentos negativos começam a dominar, o silêncio age como um botão de pausa. Um exemplo prático: encontre um lugar tranquilo, feche os olhos e respire profundamente enquanto repete mentalmente: aqui estou, Senhor. Essa prática simples não apenas reduz a ansiedade, mas também abre espaço para a presença divina. O silêncio nos ensina a valorizar a simplicidade. Não precisamos de palavras rebuscadas para nos conectarmos com Deus. A oração do Pai Nosso, por exemplo, é breve e direta, mas profundamente poderosa. Use-a como modelo quando não souber o que dizer. Lembre-se de que Deus não está preocupado com a eloquência, mas com a sinceridade do coração. Outro aspecto importante é usar o silêncio para refletir. Pergunte a si mesmo: o que Deus está me ensinando nesta temporada da vida? Escreva seus pensamentos em um caderno e, ao longo do tempo, veja como eles se conectam. Isso ajuda a perceber padrões e compreender melhor os planos de Deus. Muitas vezes é na introspecção silenciosa que encontramos respostas para questões que pareciam insolúveis. A oração também é uma ferramenta para fortalecer a fé. Quando colocamos nossas preocupações diante de Deus, estamos declarando confiança em sua soberania. Experimente orar sobre algo específico que o preocupa e depois liberar essa preocupação, confiando que Deus está trabalhando. Isso é um ato de fé que traz paz ao coração, mesmo quando a situação ainda não mudou. O silêncio, por outro lado, é um lembrete de que nem tudo depende de nós. Quando tentamos resolver tudo sozinhos, podemos nos sentir sobrecarregados. Mas, ao parar e ouvir, percebemos que Deus está no controle. Pense em Elias, que encontrou Deus não no vento forte ou no terremoto, mas em um sussurro suave. Da mesma forma, é no silêncio que muitas vezes ouvimos a voz mais clara. Praticar o silêncio e a oração também fortalece nossa capacidade de discernir. Em meio a tantas vozes externas, precisamos aprender a distinguir a voz de Deus.
Um bom exercício é começar a meditar em um versículo específico, como Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Use esse tempo para ouvir o que ele está lhe dizendo através da palavra. Por fim, o silêncio e a oração nos preparam para agir com propósito. Eles não são fins em si mesmos, mas meios para alinhar nossos passos com a vontade de Deus. Após momentos de calma, pergunte: o que posso fazer hoje para viver de acordo com a sua direção? Os ensinamentos de Jesus são mais do que palavras registradas. Eles são ferramentas vivas que podem transformar cada aspecto de nossa vida. Ao aprender sobre a renovação da mente, o foco no propósito e a superação da culpa, percebemos que ele nos deu não apenas direções, mas caminhos para a liberdade. Cada passo que tomamos em direção à prática dessas lições nos aproxima da paz e da plenitude que ele promete. Imagine como sua vida seria diferente se você aplicasse diariamente os princípios aprendidos aqui. Pense em como renovar sua mente pode mudar a forma como você encara os desafios. Pense na leveza que vem ao deixar a culpa para trás e no poder que você ganha ao alinhar seu foco com o propósito de Deus. Essas mudanças podem parecer pequenas no início, mas são como sementes plantadas em um jardim, prontas para florescer. Jesus nunca prometeu que seria fácil, mas garantiu que seria possível. Ele nos deixou ferramentas como a oração e a meditação para nos guiar quando os caminhos parecerem difíceis. Não importa onde você esteja hoje, sempre há espaço para recomeçar. Pergunte-se: qual é o próximo passo que posso dar para alinhar minha vida com os ensinamentos de Jesus? Esse tipo de reflexão é o primeiro movimento em direção à mudança. Além disso, aplicar esses princípios não é apenas sobre mudar sua vida, mas também sobre impactar aqueles ao seu redor. Imagine o efeito de sua paz mental em sua família, amigos e colegas. Ao se tornar um reflexo dos valores de Jesus, você inspira outros a buscar a mesma transformação. Compartilhe suas experiências, por menores que sejam. Uma palavra de esperança pode ser o que alguém precisa para dar o primeiro passo. A conexão com Deus é a base de tudo isso. Sem ela, nossas ações podem se tornar vazias e mecânicas. Dedique tempo para buscar essa conexão, mesmo nos dias mais corridos. Comece pequeno, talvez com 5 minutos de oração ou meditação. Conforme isso se torna parte da sua rotina, você perceberá uma mudança sutil, mas poderosa, em sua perspectiva e força emocional. Lembre-se de que você não está sozinho nessa jornada. Jesus prometeu estar conosco até o fim, e ele não falha. Confie no processo e seja paciente consigo mesmo. Mudanças duradouras não acontecem da noite para o dia, mas cada passo conta. E mesmo nos dias difíceis, saiba que cada esforço é um investimento em algo eterno. Agora, a pergunta que fica é: você está pronto para dar os primeiros passos? Está disposto a abrir mão de velhos hábitos, pensamentos e culpas para abraçar uma nova forma de viver? A decisão é sua, mas o caminho já foi pavimentado por Jesus. A jornada pode ser desafiadora, mas a recompensa é inigualável. Por fim, lembre-se de que esses ensinamentos não são apenas para momentos de dificuldade, mas para todas as áreas da vida. Que tal começar agora mesmo? Escolha uma prática, como renovar a mente ou dedicar alguns minutos ao silêncio e à oração. E veja como isso transforma seu dia. E se você sentir o impacto, compartilhe com alguém. O aprendizado cresce ainda mais quando é dividido. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar aprendendo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhuma dica sobre como aplicar os ensinamentos de Jesus em sua vida. E claro, deixe nos comentários suas reflexões e desafios. Vamos caminhar juntos nessa jornada de transformação.